Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutino, Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lindo Santos Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Salvo Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. É assim a geração dos que procuram o Senhor, o Salmo 23. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Convida-nos o final de semana a bebermos da fonte da santidade daqueles que vivenciaram a palavra e na fé cumpriram a sua missão. Trazemos também na mala bastante saudade, recordando o dia de finados, a certeza da fé na ressurreição do Senhor. Caminhemos sempre ao encontro do Senhor, rumo à santidade diária. Assim como Moisés subiu ao monte Horebe ou Sinai para receber as tábuas da lei, Jesus também subiu ao monte diante dos discípulos e do povo que o ouvia, anunciou as bem-aventuranças. Já no Antigo Testamento são chamados de bem-aventurados que são verdadeiramente felizes, bem-sucedidos. Jesus fala dessa felicidade que é pertencer ao reino dos céus. O reino dos céus, já prometido no Antigo Testamento, e que agora se realiza na pessoa de Jesus. Ele é o portador do reino de Deus na sua pessoa. Ele é o reino. Por isso não há separação, divisão entre o Evangelho e a pessoa de Jesus. Todos os que percorreram o caminho das bem-aventuranças alcançaram a santidade, pois trouxeram para dentro de suas vidas o ensinamento de Jesus, o Evangelho. Somos peregrinos, isto é fato incontestável. Porém, é diferente caminhar no espírito das bem-aventuranças e não à mercê de nossos desejos ou ambições. O exemplo arraigado, fecundo, incontestável é o do próprio Jesus. Ele nasceu pobre, viveu entre os pobres, anunciou aos pobres a redenção, foi julgado pelos poderosos e dominadores, morreu numa cruz e ainda foi sepultado num túmulo que não era seu, era de José de Arimateia. Ele, o Senhor do céu e da terra, assim viveu, assim morreu. Como nós ainda estamos longe das bem-aventuranças, quanto ainda nos falta para viver realmente como pobres. Podemos até ter alguns bens que nos sustentam, mas mesmo assim, deveríamos viver como se eles não existissem. O coração que deseja, que se despoja de si mesmo, que se esvazia para encher-se da verdade de Cristo, esse é um coração pobre. Todo aquele que sabe que depende de Deus em tudo, tem um coração de pobre. Assim, Jesus pôde dizer, felizes os pobres, pois ele viveu isso. Felizes os misericordiosos, pois ele é a misericórdia. Felizes os puros, pois ele foi a pureza. Felizes os que promovem a paz, pois ele de fato é a nossa paz. Portanto, Jesus proclamou o que ele mesmo é. Podemos dizer que as bem-aventuranças são as novas tábuas da lei, pois é o Cristo e nova lei da humanidade. Nele estão a vida e a salvação. As bem-aventuranças são um projeto do reino, são um programa para todos que desejam ser discípulos, discípulas fiéis de Cristo. E assegurado esse caminho de santidade. Portanto, vivamos intensamente a alegria cristã e sirvamos jubilosos ao Senhor nosso Deus. Façamos com alegria.
santidade e virtude que todo cristão batizado deve abraçar cada dia de sua vida. E bem vivida, ela conquista outros pelo testemunho. Como sempre meditamos, a melhor bagagem para evangelizar é sempre o testemunho. Se feito com simplicidade, mas também com santidade, arrasta outros para o mesmo caminho. Na pessoa dos santos e santas, a igreja nos estimula a toda uma vivência cristã. Os santos são marcados pela vida frágil e pecadora, mas compreenderam a riqueza da misericórdia e abraçaram o caminho da renúncia, do sacrifício, para entrar pela porta estreita na proposta de Jesus e um dia possuir o reino em plenitude. Se mandamos para o céu orações aos nossos entes queridos falecidos, se entendemos no céu a intercessão de tantos que estão perto de Deus e podem rezar por nós, é nesta comunhão de dons que fazemos a nossa jornada. Assim, caríssimos ouvintes de sempre, nesse horário, continuemos trocando orações uns pelos outros. Nossa diocese, por este mês, também trabalha a campanha de conscientização do dízimo. Deus ama a quem dá com alegria. Tomamos consciência de servir com o dízimo às alegrias da comunidade, assistir à paróquia, as comunidades, dentro de trabalhos também que podem ser sociais, e fazer crescer entre nós o mandamento da caridade. Os santos firmaram seus passos na caridade, consequentemente, servindo o amor, servindo gestos de vida, aí se santificaram. Eis o convite para todos nós. E assim irmanamos a todos que pedem orações, nos acompanham, rezam conosco. Lembramos sempre com carinho aniversariantes do dia e da semana, doentes no corpo, na alma, no coração, em casa, em tratamentos, internados, idosos, as pessoas com deficiências, os que estão aí trazendo na bala a saudade dos entes queridos. Irmanamos a todos que fazem parte deste programa em toda a sua história. E que bom que todos nós, pelo batismo, compreendemos o fechamento do Sermão da Montanha da boca de Jesus. Sede santos, como o Pai Celeste é santo, ou sede perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito. Adote, então, as virtudes cristãs dos seus santos e santas de devoção. Adotemos o testemunho dos nossos santos e santas padroeiros. E vivendo santamente, um dia tenhamos do Senhor a eternidade feliz. A você, nosso ouvinte, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha de todos os santos, do glorioso São José, dos santos apóstolos como São Judas Tadeu, de todos os outros santos e santas de Deus, para a sua casa, para a sua família, com este final de semana, por seus trabalhos, muito mais com as alegrias de poder se santificar diariamente. Desça, permaneça e acompanhe a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa, a todos um abençoado final de semana. Queridos ouvintes do programa do Alto Santuário São João Bosco e da Rádio Emboabas, devotos de São João Bosco e de Nossa Senhora Auxiliadora, bom dia! Meditemos sobre a importância da celebração do sacramento da penitência. Como todos os sacramentos, a penitência é uma ação litúrgica. São esses, ordinariamente, os elementos da celebração: saudação e bênção do sacerdote, leitura da palavra de Deus para iluminar a consciência e suscitar a contrição, exortação ao arrependimento, confissão, que reconhece os pecados e os declara ao Padre, imposição e aceitação da penitência, absolvição do sacerdote, louvor de ação de graças e despedida com a bênção do sacerdote. O sacramento da penitência
também pode ter lugar no quadro de uma celebração comunitária, no qual as pessoas se preparam juntas para a confissão e também juntas agradecem pelo perdão recebido. Neste caso, a confissão pessoal dos pecados e a absolvição individual são inseridas numa liturgia da Palavra de Deus, com leituras e homilia, exame de consciência em comum, pedido comunitário de perdão, oração do Pai Nosso e ação de graças em comum. Esta celebração comunitária exprime mais claramente o caráter eclesial da penitência. Mas, seja qual for o modo da celebração, o sacramento da penitência sempre é, por sua própria natureza, uma ação litúrgica, portanto, eclesial e pública. Nossa gratidão por nos ouvir, que Deus, pela intercessão de Nossa Auxiliadora e de São João Bosco, abençoe a todos. Nosso abraço, Padre Silvio Firme do Nascimento, vigário paroquial da Paróquia São Sebastião, em Lavras. Nosso abraço, até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde, amigos radiovintes do programa A Voz da Paróquia de Dom Bosco. Padre Hilton, da Paróquia de Santo Antônio da cidade de Tiradentes. Neste mês de novembro, a nossa diocese, seguindo a proposta da Igreja, vai meditar com reflexões profundas, meditativas, sobre o dízimo. Eu gostaria de aproveitar este mês para trazer alguma informação sobre a existência do dízimo, porque na Igreja nós temos os mandamentos, que são 5 obrigações ligadas à vida litúrgica que todo católico deve cumprir para sua salvação e crescimento espiritual. Então, os 5 mandamentos da Igreja, porque muitas vezes a gente conhece os mandamentos da lei de Deus, que são 10, mas temos também a criança que vai à catequese, que se prepara para fazer a primeira comunhão, ela tem essas informações e devemos todos ter essas informações. 5 mandamentos da Igreja, por exemplo. O primeiro é ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. O segundo é confessar-se ao menos uma vez cada ano. O terceiro mandamento da Igreja é comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. O quarto mandamento é jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Amada Igreja. E o quinto mandamento da lei da Igreja é pagar dízimos segundo o costume. Com curiosidades sobre esse mandamento da Igreja. Então, como eu estava dizendo, muitas pessoas desconhecem a existência dos 5 mandamentos da Igreja, conhecem somente os 10 mandamentos da lei de Deus, por isso de extrema importância a propagação dessas obrigações, que foram instituídas pelo Papa João Paulo II em 1992, para que sejam seguidos por todos os católicos do mundo. Então, os mandamentos da lei da Igreja. E o mandamento do dízimo é o mandamento de Deus. A Bíblia vai nos ensinando que Deus sempre ordenou aos seus filhos que pagassem dízimos. Abraão ofereceu dízimos. É só conferir o livro do Gênesis 14:20. O dízimo era uma lei para os filhos de Israel nos Números 18:21-28, o livro dos Números, lá no início da Bíblia também nos remete a esta indicação e meditação. Também foi ensinada e seguida por muitas pessoas. Em nossos dias, a Igreja, ela
ensina sobre a importância contínua de pagar o dízimo. Quando somos obedientes aos mandamentos de Deus, Ele nos promete inúmeras bênçãos. Então, pagar o dízimo demonstra amor a Deus e ao próximo. Quando ofertamos o nosso dízimo, nós nos aproximamos de Deus e ajudamos a levar a sua obra adiante. Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. São João 14,15. E Deus demonstra seu amor para nós, dando-nos tudo o que temos. Em troca, Ele pede que apoiemos sua obra e que demonstremos nosso amor pelas pessoas. O dízimo, o que se faz com ele? Ajuda a proclamar o Evangelho e a edificar o reino de Deus na terra. Suas contribuições têm o potencial de abençoar a vida de muitas outras pessoas, além de sua própria vida. Então, pagar o dízimo fortalece a fé em Deus, né? Ofertar o dízimo. O convite de Deus sobre o dízimo é claro: trazei todos os dízimos e provai-me disto. Sim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar para recolherdes. Malaquias 3:10. Então, essa é uma promessa poderosa. Você pode viver o princípio do dízimo em sua própria vida. Então, ao ofertar o dízimo, você verá como Deus cumpre as suas promessas. Você passará a conhecê-lo melhor e sua fé nele vai aumentar. O dízimo na nossa igreja, segundo o costume, e o costume na nossa igreja é que você dê aquilo que o seu coração pedir. Na próxima reflexão, nós vamos meditar um pouco mais, aprofundando sobre o que é o dízimo, o que significa os 10% ou não. Sim, é 10%, é o dízimo, é a 10ª parte. Mas no mandamento, segundo o costume. Sim, o mandamento é este. O mandamento, só para repetir, pagar dízimo segundo o costume. E o costume é dar aquilo que o seu coração pede, indica para fazê-lo. Deus nos abençoe e que nos recompense, por que não, de tudo aquilo que a gente faz, devolve a Ele como agradecimento daquilo que Ele nos concedeu, inclusive da própria vida, e com tantas e tantas graças. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre com Deus, intercedidos pela Virgem Maria, Senhora Auxiliadora. Amém, amém, amém. Boa tarde para todos, mais uma vez, eu, Padre Magno, aqui da Paróquia de Cristo Rei em Ouro Preto, com essa participação no programa A Voz da Paróquia São João Bosco. É sempre uma alegria, uma esperança levar essa palavra. E de modo assim, muito simples e talvez muito significativo, é o que nós celebramos nesse domingo. É a festa de Todos Santos e Santas. Muitas pessoas perguntam o que é santo, como que é, o que faz para ser santo, ou então aquela velha expressão, o santo de casa não faz milagre. Eu digo que nem de casa nem de fora, porque só Deus faz milagre. A intercessão dos santos é muito importante para todos nós, mas nós também precisamos de despertar a vida de santidade, de que essas pessoas que foram canonizadas ou não, viveram intensamente. Então podemos dizer que a santidade é uma caminhada, é um processo realizado nesta vida quando nós somos capazes de compreender aquilo que Deus nos pede. Então nós podemos viver também a santidade
valorizando e entendendo alguns aspectos que o próprio Cristo nos ensina, para que no julgamento nós possamos estar também com a graça de Deus. Eu digo que quer viver a santidade, primeiro faça o exercício dos mandamentos, o cumprimento dos mandamentos da lei de Deus, que nos deixe livre, porque fala de amor a Deus e ao próximo, colocando algumas exigências para cada um, para que possa perceber esta santidade. Depois, um outro aspecto muito importante é a prática das obras de misericórdia. Infelizmente, muitos padres esquecem de dizer sobre as obras de misericórdia. Talvez, se a gente perguntar a alguém na catequese, alguém que está nesse processo, quais são as obras de misericórdia, talvez terá dificuldade de dizer que são 14 as obras de misericórdia, 7 corporais e 7 espirituais. Mas a gente falar isso, as pessoas falam, isso é padre antigo, isso não é um padre moderno, não fala isso. Então, se nós praticarmos os mandamentos, praticarmos as obras de misericórdia, nós já estamos no caminho da santidade. Para reforçar ainda mais um pouco esse caminho de santidade, é bom que possamos decorar as bem-aventuranças também. Decorar não no sentido de tê-las na mente, mas de tê-las no coração. Agir com prudência, viver em estado de pobreza, viver cada vez mais livre de tudo aquilo que causa um retrocesso na nossa caminhada. Saber que as perseguições do momento presente lhe garante também uma vida futura na graça de Deus. Celebramos no dia 1º de novembro, dia de todos os santos e santas, que a Igreja transfere para o próximo domingo, como será amanhã. Então, assim sendo, é um convite para que também nós possamos viver a santidade na alegria e na paz do Senhor Jesus. Você quer ser santo? Não preocupe em milagres. Entenda que essa caminhada é feita nessas dimensões e quanto mais você conseguir colocar em prática os mandamentos, as obras de misericórdia, as bem-aventuranças, mais próximo de Deus você estará. Mais vontade você terá de ser intercessor aos seus irmãos e irmãs. Que nós sintamos cada vez mais a graça de Deus em nossos corações. Semana que vem, na sexta-feira próxima, nós vamos começar a novena em honra a Cristo Rei, celebrando no dia 20 esse dia tão bonito, no qual eu convido a todos a rezar conosco nos nossos canais também, da Paróquia de Cristo Rei em Ouro Preto, a novena e a festa de Cristo Rei. Que Deus abençoe a todos e a cada um. Fiquem com Deus. Olá, caros ouvintes do nosso programa semanal. Tudo bem com vocês? Hoje, nosso comentário é do domingo da solenidade de Todos os Santos. Essa celebração é realizada em outros países no dia 1º de novembro. Nós, aqui do Brasil, a celebramos no primeiro domingo do mês. A solenidade de Todos os Santos está atrelada à celebração de finados, pois finados recorda aqueles que já fizeram sua Páscoa, ou seja, a passagem dessa vida material para a vida imaterial. A celebração de finados não é uma celebração da morte, muito pelo contrário, é a celebração da vida, pois nosso Deus é o Deus da vida.
Com relação à solenidade de Todos os Santos, o Catecismo da Igreja Católica, em seu parágrafo 213, diz que todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, nos diz São Mateus no capítulo 5, versículo 48. Ao celebrar estas solenidades, o Papa Francisco indicou como devemos viver estas celebrações destes 2 dias, com esperança, seguindo os exemplos dos santos. Ouçamos o Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse trecho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, nos é apresentada as bem-aventuranças evangélicas, que devem ser entendidas no contexto da pregação de Jesus sobre o reino. Jesus proclama bem-aventurados aqueles que são desapegados dos bens materiais e os que estão numa situação de debilidade, de pobreza, porque Deus está a ponto de instaurar o reino e a situação destes empobrecidos vai mudar radicalmente. Além disso, são bem-aventurados porque na sua fragilidade, debilidade e dependência estão de espírito aberto e coração disponível para acolher a proposta de salvação e libertação que Deus lhes oferece em Jesus, que é a proposta do reino. As 4 primeiras bem-aventuranças, referidas por São Mateus, estão relacionadas entre si. Todas as 4 primeiras bem-aventuranças se dirigem aos pobres. As segunda, terceira e quarta, ou seja, abençoados são os aflitos, abençoados são os mansos e abençoados são os que têm fome e sede de justiça, são apenas desenvolvimentos da primeira, que proclama bem-aventurados os pobres em espírito. Elas proclamam a felicidade daqueles que se entregam confiadamente nas mãos de Deus e procuram fazer sempre a vontade de Deus. Elas proclamam também a felicidade daqueles que de forma consciente deixam de colocar a sua confiança
e a sua esperança dos bens materiais, no poder, no êxito ou nas pessoas, para esperar e confiar unicamente em Deus. Elas proclamam a felicidade daqueles que aceitam renunciar ao egoísmo, que aceitam despojar-se de seus próprios bens e de si mesmos e estar disponíveis para Deus e para servir seus irmãos e irmãs. O segundo grupo de bem-aventuranças está mais orientado para definir o comportamento que o cristão deve ter. Enquanto que no primeiro grupo se constatam situações concretas na vida cristã das pessoas, neste segundo grupo propõe-se atitudes que os cristãos devem assumir, ou seja, serem misericordiosos, serem puros de coração, serem promotores da paz e, sendo assim, acabam sendo perseguidos por causa da justiça. No conjunto, as bem-aventuranças deixam uma mensagem de esperança e de alento para os que se comprometem a realizar a vontade de Deus e colocam os bens materiais a serviço de todos. E é também uma mensagem de esperança para os empobrecidos e fragilizados. Elas anunciam que Deus ama os que são desapegados aos bens materiais e anunciam que Deus está do lado dos pobres em espírito. As bem-aventuranças confirmam que a libertação está chegando e que a situação dos empobrecidos vai mudar. As bem-aventuranças asseguram que esses empobrecidos já vivem na dinâmica desse reino, onde vão encontrar a felicidade e a vida plena. Somos convidados, meus queridos irmãos e irmãs, a seguir esse programa de vida que nosso Senhor Jesus Cristo nos propõe. Fruto da conversão realizada pelo Evangelho é a santidade de muitos homens e mulheres do nosso tempo, não só daqueles que foram proclamados oficialmente santos pela Igreja, mas também dos que, com simplicidade e no dia a dia da existência, dão testemunho da sua fidelidade a Cristo, ao seu Evangelho. Agora, eu só queria lembrar, antes de terminar, que a festa de São Geraldo começará amanhã com a novena, tendo missas sempre às 19 horas. Cada dia da novena teremos um padre diferente. No dia 16, dia de celebrar o Dia do Santo, o dia maior, teremos missas às 6 horas e 30 minutos, às 9 horas, às 15 horas e às 18 horas. Cada uma delas presidida também por um padre diferente. A última missa, ou seja, a das 18 horas, será seguida com a procissão da imagem do santo percorrendo as ruas da comunidade. Aproveito para agradecer de coração a todos vocês que nos ajudaram com sua doação, a começar a refazer o telhado da igreja. Teremos ainda muito o que fazer para a recuperação total da capela. Nesse sentido, continuamos a aceitar a ajuda de todos, fazendo uma doação através do Pix da comunidade, que é 32988875468. Esse é o número do celular da Secretaria da Paróquia e o dinheiro cai direto na conta da comunidade. Nossa gratidão com a ajuda de vocês será eterna. Contem com as minhas orações. Abraços, muito obrigado por tudo e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria Paróquia de São João Bosco,
Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutino e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel Bruno Mazone, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio de transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Seu nome nas almas.